Abrirem suas Bíblias, Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Trecho que eu creio que você deve ter ouvido, muito provavelmente, muitos sermões na sua vida sobre a mulher samaritana. Diz assim a palavra de Deus: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Só um detalhe aqui interessante, né? Olha só que, como a lógica do evangelho não é mercadológica, né? Começou a surgir um zum que Jesus batizava mais que João. Aí você fala, agora ele vai investir no marketing. Aí Jesus vai para outro lugar. Ele vai para outro lugar. Assim ele deixa a Judéia e volta para Galiléia. No caminho, verso 4, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Por que conversa com ela?
A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda falta 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povo creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, os samaritanos insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Te convido a orar comigo. Senhor, que privilégio nosso, Pai, estarmos diante das Tuas palavras aqui, colocadas no Evangelho pelo Teu Filho, pelo Teu servo João. Pedimos mais essa noite que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que nós compreendamos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Fala conosco, fala comigo, fala com a Tua igreja. É o que a gente te pede, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Talvez esse seja mais um dia em que eu pregue e me sinta pregando, dando um tiro no meu próprio pé. Foi assim que eu me senti a primeira vez que eu preguei em Quitaúna. Já contei essa história para vocês, né? Processo de sucessão pastoral, aquele sermão que você quer impactar, né? E aí eu falei para a Aline, vindo no carro, falei assim: vixe, acho que eu vou pregar um negócio aqui que eu não sei se vai cair bem, mas está no meu coração. Ela: se está no seu coração, prega. E é assim que eu estou me sentindo. Estamos diante de uma história fabulosa, um momento ímpar na vida dos discípulos de Jesus e em especial dos samaritanos e dessa mulher. Uma história linda, cujo testemunho dessa mulher trouxe muitos à salvação. Muitos à salvação. E é muito interessante quando a gente olha para o tipo de testemunho e para a maneira como essa mulher vai evangelizar. Eu acho que você jamais evangelizaria como ela. Jamais. Nem eu. Nem ninguém. Olha lá, João 4:29. Ela vai evangelizar, vai levar o anúncio de Jesus para o povo dela. Venham ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Aí ela pergunta: será que ele é o Cristo mesmo? Será que ele é o Cristo? Esse é o jeito que ela vai falar com os samaritanos. O fato é que a vida dessa mulher e o testemunho dessa mulher levou muitos samaritanos a se converterem. E um samaritano se converter a Jesus, que é um judeu, é uma coisa assim, gente, de outro planeta.
Porque tem muito preconceito entre judeus e samaritanos. Para o judeu, o samaritano é uma ralé. Samaritano é alguém que não tem sangue azul de judeu. É o povo que se misturou com outros povos, é um povo de segunda categoria, é um povo impuro, é um povo sujo. Eles são preconceituosos ao extremo com os samaritanos. E Jesus leva a mensagem dele para essa samaritana, e ela leva essa mensagem para os samaritanos, e eles se convertem, eles entendem que Jesus é o Salvador do mundo. E é interessante notar que o fato de Jesus falar com a samaritana escandaliza os discípulos. Eles ficam, porque eles não têm coragem de falar para Jesus, né? Normalmente é isso mesmo, não tem coragem para falar na cara dele, mas pelas costas eles estão no murmurinho lá. Olha, o que ele está falando com essa mulher? O que ele vai fazer isso agora? Que coisa esquisita, o que está acontecendo aqui? Eles não estão entendendo. E eles tiveram, os discípulos, com certeza após a conversão dos samaritanos, desses do povoado, o privilégio de aprender isso que Jesus diz aqui no miolo desse texto que nós lemos. O fato de que Deus está fazendo a obra dele para além do que os nossos olhos podem ver. Para aqueles discípulos de Jesus era impossível Jesus falar com aquela mulher. Imagina ela se converter e eles se converterem a Cristo. Possível, impensável. E Jesus ensinou isso para eles. Olha, vocês vão ter a oportunidade de passar a colher onde vocês não semearam. Tem coisas que acontecem para além do que os olhos de vocês podem ver, e vocês vão ter o privilégio de colher esses frutos. Mas saibam, teve gente que semeou antes. O Espírito fez um trabalho antes. E é sobre esse assunto que eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu quero falar sobre evangelização. Evangelização. Irmãos, como é gostoso ver a igreja assim, ó, cheia. Como é gostoso para um pastor, para uma equipe pastoral, para a comunidade como um todo, ter visitante na igreja. É uma delícia, a gente adora isso. A tentação, e lá nas minhas férias, eu falei para a Aline, eu estou com vontade de pregar um sermão assim, para motivar os irmãos a trazerem mais gente para a igreja. Fazer a campanha do traga mais um, sabe esse tipo de coisa? Cada um traz um, daí a gente dobra, daí a gente triplica e vai acontecendo, né? Algo, né? Faz a campanha do, sabe, prega o evangelho para 2, 3. Só que o problema é que eu sei que isso não é bíblico. O problema é que, embora eu saiba, eu tenho certeza de que o evangelho é anunciado nesse lugar. Embora eu saiba que esse lugar é um lugar muito gostoso para se estar. Embora eu queira que faltem cadeiras aqui. Eu quero isso. Você quer isso, eu tenho certeza que sim. Embora tudo isso, se eu apelar para esse tipo de mecanismo, traga mais um, campanha do vamos encher a igreja, campanha do vamos multiplicar, campanha do não sei o que lá. Se eu apelar para isso, eu vou estar apelando para algo que é superficial. Eu vou superficializar o poder do Evangelho. Eu vou superficializar o trabalho do Espírito Santo. Eu vou começar a agir como pastor, como uma espécie de um gestor do sagrado, que tem os meus mecanismozinhos para ajudar as pessoas, tadinhas, a ouvirem o Evangelho, porque eu tenho esse controle. E vou repartir esse controle com vocês, para vocês poderem replicar isso. E a gente achar que assim a gente está fazendo a coisa certa. Então eu estou muito convicto que essa não é a maneira bíblica, não é a maneira que tem a ver com o Evangelho sobre como pensar a evangelização, porque isso é mecânico, isso é artificial, isso tem a ver, irmãos, com business religioso.
Tomei um café com um pastor amigo, muito querido, muitos anos que eu não o via. Ele pastoreia uma igreja numa região muito rica do estado de São Paulo. E ele estava comentando comigo, nossa, cada hora chega uma igreja. É igreja atrás da igreja. E chega nova, chega uma campanha de marketing elaborada, e todo mundo que estava nas outras sai para ir naquela para ver a novidade. Aí daqui a pouco passa os anos, aí abre uma nova, todo mundo sai daqui e vai para lá, porque lá tem o telão de LED e o negócio é mais especial. Aí sai daqui e vai para lá, porque ali tem o apóstolo fulano de tal. E é um negócio competitivo, todo mundo ansioso. É concorrência. Para pegar membro, para puxar ovelha, para trazer e para fazer acontecer. Irmãos, o evangelho não é um produto religioso. O evangelho não é uma estratégia de marketing. O evangelho não pode ser reduzido a isso, porque se a gente reduzir o evangelho a isso, a gente vai superficializar o evangelho. A espiritualidade que a gente vai promover não vai ser sustentável a médio e longo prazo, não vai durar, não vai ter consistência. E principalmente não tem nada a ver com Jesus. Dei o tiro no pé, não dei? Dei, provavelmente. Vamos lá, vou tentar recuperar agora. Como que Jesus partilha a graça? Como que Jesus interage com aqueles que precisam ouvir as boas novas? Como que Jesus anuncia as boas novas do reino? Como que Jesus faz? Nesse trecho que nós lemos, a gente tem um belo de um modelo de como Jesus faz, de como Jesus atua, de como Jesus age. Jesus, em primeiro lugar, conforme nós lemos aqui, ele toma a iniciativa. Ele toma a iniciativa. Ele está com sede, ele passa pelo lugar ali onde estão os samaritanos, perto do poço de Jacó, e ele vai e se senta no poço. A mulher samaritana vem depois. Quem chegou primeiro? Jesus chega primeiro, não é a samaritana. Jesus chega no espaço em que a samaritana vai buscar água. Jesus está à espera da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela está na condição de quem foi visitada por Jesus. E o mais maravilhoso dessa história, quando a mulher encontra Jesus, ela não encontra um juiz, ela não encontra um justiceiro. Quando a mulher samaritana encontra Jesus na fonte de Sicar, aqui no poço de Jacó, não há hostilidade da parte de Jesus para com ela. O que existe aqui? Existe confiança dela para com Jesus que ela encontrou. Jesus toma a iniciativa. Jesus vai ao encontro daqueles que ele sabe que são alvo do preconceito dos judeus. Jesus se coloca numa posição difícil para ir atrás dessa mulher, sabendo do mal-estar que seria criado com seus discípulos. Jesus se coloca numa situação sabendo que se a notícia vaza, se espalha, o filme dele estaria queimado frente à classe judaica, à religião judaica. Mas o ponto inicial é esse: Jesus toma a iniciativa de ir ao encontro dessa mulher. Jesus tomou a iniciativa de ir ao seu encontro, ao meu encontro. Nós não chegamos antes de Jesus. Jesus quem chega primeiro. É o próprio apóstolo João que vai dizer que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele faz tudo primeiro. É sempre ele que toma a iniciativa, é sempre ele que vem ao nosso encontro. É ele que nos encontra quando a gente vai buscar água nos poços aí ao meio-dia, envergonhados da vida suja, da vida esquisita, da vida contraditória, da vida pecaminosa, da vida, complicada que a gente sabe que a gente tem. E é justamente nesses lugares, ao meio-dia, que nós encontramos Jesus. E se você pensa em anunciar o evangelho para alguém, você tem que estar disposto a tomar a iniciativa de procurar
os poços onde estão as samaritanas, onde estão os samaritanos. Você não vai evangelizar aqui dentro, você não vai compartilhar da sua fé aqui dentro, você não vai compartilhar da sua fé num lugar seguro, com tudo bonitinho, não. Faz parte desse processo de anúncio, conforme Jesus mostra para a gente, faz aqui com a samaritana, ir ao encontro, aguardar aquele que vai chegar. E aí Jesus, além de chegar antes, ele se depara com ela e Jesus pede água. Primeira palavra de Jesus é pedir água. Estou com sede. Ele tem contato com ela. Ele fala a mesma língua dela. E ele pede água. Pede água. O ato de pedir água é muito desafiador para a gente poder pensar esse assunto que eu estou trazendo aqui nessa noite. Porque Deus em Jesus teve sede. Deus em Jesus pediu ajuda para aquela mulher. Deus em Jesus manifestou a sua carência de sede para aquela mulher. Deus em Jesus não olhou para a samaritana de cima para baixo. Deus em Jesus não foi arrogante para com a samaritana. Deus em Jesus, Ele não foi um mala religioso junto da samaritana. Deus em Jesus não ficou compartilhando a teologia sistemática dele com a samaritana para ela aceitar os credos, os dogmas e as doutrinas. Deus em Jesus, Ele não foi soberbo para com essa mulher, mas Ele partilhou com ela da sua sede. É muita humildade em Deus. Deus tem sede em Jesus. Deus se coloca com aquela samaritana como alguém que precisa da ajuda dela, precisa de algo dela. É assim que Ele se apresenta com a samaritana. Eu não sei como foi o seu processo de conversão, mas eu não conseguiria imaginar uma conversão com um Deus que chegou batendo em você, com um Deus que chegou agressivo com você, violento com você. Eu imagino que muito provavelmente a experiência de muitos aqui, no momento de se converter, de cair aquela ficha de que a gente é um pecador, carente da graça, foi num culto como esse. E muito provavelmente chegou um irmãozinho para você, no momento que você estava chorando no culto, ou no momento que você aceitou o apelo, que você levantou a mão, e veio te abraçar, veio te acolher, ficou feliz. Eu vou tomar a liberdade de contar uma história do Guilherme. Vou tomar a liberdade. É uma conversão peronomútil. Eu e o Guilherme, nós estudávamos juntos na faculdade de administração. Em um dado momento, a gente frequentava algumas igrejas, e um dia a gente estava num culto. O Guilherme, ele era da igreja católica, e ele estava caminhando com a gente tudo querendo ali evangelizar, e levamos o Guilherme na igreja, estávamos com um amigo nosso, muito querido. E aí, um dado momento do culto, o Guilherme viajando, não estava sabendo o que estava sendo pregado, o que estava sendo cantado. O Guilherme estava assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E de repente o pastor fez um apelo. Você quer aceitar Jesus, fica em pé no seu lugar. E a igreja inteira, uma galera ficando em pé, e o Guilherme assim, distraídaço, ele pegou e levantou, todo mundo levantou, ele levantou. No que ele levantou lá assim para aceitar Jesus, o nosso amigo do lado levantou, grudou nele, e o Guilherme assim, ó, que está todo mundo, metade da igreja em pé, grudou nele assim, irmão, estou aqui com você, Gui. O Guilherme, enfim, ele depois conta se ele se converteu mesmo ou não, né? Provavelmente não. Mas assim, não foi aí, ó. Foi de tabela, hein? Foi um negócio meio místico. Mas o ponto que eu quero destacar é esse nosso irmão querido que estava lá do lado dele. Ele não chegou para o Guilherme e falou, você tem que aceitar Jesus, viu? Senão você vai para o inferno. Ó, vem para a minha igreja, eu tenho a verdade aqui, ó, senão você vai ver só. Não! Amor, carinho, tato. Jesus, Ele é alguém que
pede água. Esse ato de pedir água revela a humildade de Cristo nesse momento de conversar com essa mulher. Deus, quando encontra a gente, Ele se apresenta como um Deus humilde. O Deus que não se apegou ao ser igual a Deus, mas se esvaziou e se fez homem. E veio conversar com a gente na nossa língua. Veio falar de poço, veio falar de água. E se apresentou de uma maneira doce, de uma maneira amável, de uma maneira nada arrogante, nada soberba, nada religiosa. E nos acolheu no seu amor. Você precisa, se você quer ganhar almas para Jesus, se você quer evangelizar, você precisa encontrar pessoas e pedir água para elas. Você tem pedido água para as pessoas na hora de compartilhar da graça de Jesus? Você encontra a pessoa, você vai para o encontro com a pessoa com essa disposição de pedir água, essa disposição humilde, conversando de igual para igual. É isso que Jesus faz. E na sequência Jesus ele conversa, ele interage, ele entra no mundo da samaritana, ele conversa com a samaritana, ele investe tempo com a samaritana, ele escuta a samaritana. E ela, nesse encontro, ela se sente encontrada em Jesus. Jesus, o Deus revelado em Jesus é um Deus que conversa com a gente. É um Deus que conversa com os piores dos piores dos piores. É um Deus que conversa com a gente na hora que você caiu de novo naquele pecado. É um Deus que conversa de novo com a gente quando a gente está no lamaçal, meu irmão e minha irmã. É um Deus que conversa com a gente, conversa com todo mundo, independente da circunstância, independente do momento, independente do contexto. Nosso Deus é um Deus interessado em conversar e entrar no mundo das pessoas. E se você deseja partilhar da graça de Jesus que está sobre a sua vida, você precisa conversar com o outro, você precisa encontrar com o próximo, você precisa, sabe, ter tempo de conversa com aqueles para quem você quer apresentar o Cristo. Não tem um dia especial para isso acontecer, não tem uma programação da igreja para isso acontecer. Não tem um mecanismo para isso acontecer. É a sua disponibilidade para entrar na vida dos outros. Mas se você estiver trancafiado na sua própria vida, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer de uma maneira verdadeira, de uma maneira profunda, de uma maneira orgânica, de uma maneira real, de uma maneira consistente. Porque a gente tem que ter essa disponibilidade para viver a vida, entrar na vida do outro que é diferente da gente, do outro que pensa diferente da gente, do outro que não comunga das mesmas ideias, que não frequenta os mesmos lugares. Então Jesus não faz uma ação evangelística ao dia de agora eu preciso aqui, são 10% de samaritanos, 80% de judeus, quais são as minhas metas, deixa eu calcular. Não, Jesus se encontra e entra no mundo daquela samaritana de cabeça, conversa com ela, interage com ela, fala sobre os maridos dela. E ela encontra em Jesus o quê? Encontra acolhimento, encontra amor, encontra misericórdia, se sente acolhida e amada, se sente segura, se sente bem. É isso que a gente precisa reproduzir na nossa vida. As pessoas gostam de conversar com a gente. É gostoso bater um papo com a gente que é crente. É legal conversar com a gente que é evangélico. É legal conversar com a gente que é da Igreja Batista em Quitaúna. Se a gente quiser trabalhar na lógica do Cristo, na lógica de Jesus, na lógica do Evangelho, eu diria que sequer tem que ser uma lógica evangelística isso. A gente tem que ser tão somente alguém disposto a conversar, a encontrar pessoas, a viver com pessoas, a interagir com pessoas, a conversar com pessoas. E Jesus, se você notar, ele não chega para a samaritana e fala assim, ó,
Agora já bateu um papo, já conversou, deixa eu te dar aqui o meu cartão, está aqui o endereço da minha sinagoga, eu estou pregando lá, ó. Vem lá, aparece lá, os cultos são às 6:30 da noite de domingo, de manhã tem o IBQ, o Jesus Educação. Não tem nada disso. Não tem templo religioso, não tem endereço da religião, não tem placa de igreja, a gente não fala, verbaliza isso, eu não estou aqui pregando placa de igreja. A gente fala isso porque a gente sabe lá no fundo que é justamente isso, não pode ter a ver com placa da igreja. Tem que ter a ver com o evangelho, tem que ter a ver com essa relação verdadeira e honesta que Jesus desenvolve com a samaritana, esse tipo de relação que a gente tem que desenvolver com as pessoas. Então, mas Jesus, ele faz isso, ele não anuncia uma religião, ele não anuncia um templo, ele não anuncia uma igreja institucional, ele não anuncia, olha, vem conhecer a minha diferença do outro rabino. O Hillel prega de um jeito, mas eu vou te mostrar o meu é diferente, minha teologia é mais legal. Ele não faz isso. Ó, vem comigo aqui que a minha teologia é mais legal que a do Shammai, que o do Gamaliel. Não, Jesus não faz isso. Jesus, ele relativiza o religioso. Porque na mente dela, qual que é a preocupação? Olha, legal, estamos conversando, mas assim, me ensinaram que para adorar a Deus tem que ser no Monte Gerizim. Mas eles falam que tem que ser em Jerusalém. Qual que é o templo religioso que eu vou? Para qual religião que eu vou? Qual o endereço? Eu mando Uber para onde? E a samaritana está com essa dúvida, está com essa questão. E Jesus fala assim, não é nenhum nem outro. Os verdadeiros adoradores samaritanos adorarão a Deus em espírito e em verdade. O papo não é qual a religião, não é qual a teologia, o papo é, você quer água viva? Você quer adorar em espírito e em verdade? Você quer ser uma verdadeira adoradora? Porque Deus é espírito, então se você não adorar em espírito não adianta nada, samaritana. Jesus oferece isso. E eu pergunto novamente para nós, quando nós nos convertemos, a gente se converteu ao quê? A igreja batista? Você se converteu à igreja presbiteriana? Você se converteu à igreja luterana? Qual que é o... eu me converti porque eu saí da católica e vim para a igreja batista. Calma aí. Será que é essa conversão, essa migração institucional? Você saiu de um CNPJ e foi para o outro? Não, quando você se encontrou com Jesus, eu acho que muito provavelmente nem membro de lugar nenhum você era. Você não estava vinculado a nenhuma instituição. Talvez não tenha nem sido na igreja que você se encontrou com Jesus. Talvez Ele tenha te encontrado em algum poço por aí. Talvez Jesus tenha te encontrado em alguma faculdade por aí. Talvez Jesus tenha te encontrado em algum lugar que você tem até vergonha de falar para a gente aqui onde você estava, mas Jesus te encontrou lá. E Jesus te encontrou, e a graça dele repousou sobre a sua vida, e você alcançou perdão, eu alcancei perdão. Não foi por conta da placa, não foi por causa da instituição, não foi por causa, sabe, de nada disso. Foi porque o Espírito do Senhor estava agindo na minha vida. A samaritana, meus irmãos, ela experimentou Deus em Jesus. Ela teve uma experiência de Deus em Jesus. É isso que aconteceu com a samaritana. É isso que aconteceu com você, é isso que aconteceu comigo. Não é uma experiência institucional, não é placa de igreja mesmo. É o Espírito Santo agindo em nós para além dessas fronteiras artificiais que nós criamos. Jesus, ele relativiza o religioso para que ela possa experimentar. E olha só quando ela experimenta. João 4:25 diz assim: a mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. João 4:26, então Jesus lhe disse: sou eu, o que fala com você, eu sou o Messias. 4:28, 29, a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço,
e correu de volta para o povoado. Diante da revelação de que ela estava diante do Messias, ela largou a vasilha lá e saiu correndo de volta para o povo dela. É aí que ela se encontrou. A gente não sabe direito o que aconteceu dentro do coração dela, mas é fato que ela não aceitou a Jesus, levantando a mão, ela não repetiu uma oração, ela simplesmente ficou alumbrada com Cristo que estava na frente dela, largou tudo e saiu correndo. Essa foi a reação dela, foi isso que fez ela experimentar a realidade de Deus. E é assim que acontece com ela, de outro jeito comigo, de outro jeito com você, e de um jeito cada dia diferente com cada um de nós, e vai acontecendo assim, porque a gente não tem como controlar essa experiência, não tem como gerenciar Deus, mas a gente sabe que a experiência foi tão impactante, que mesmo ela sendo quem era, mesmo diante do próprio povo, porque se ela foi buscar água ao meio-dia no poço, é porque ela não queria encontrar ninguém, porque ela estava muito envergonhada da condição social que ela tinha. Mas o encontro dela com Cristo fez ela voltar para o povoado, correndo, e anunciar aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu, aquilo que ela experimentou. Eu quero te desafiar nessa noite, mas eu não quero te desafiar a simplesmente trazer mais um para cá. Eu não quero te desafiar a armar armadilhas evangelísticas para ganhar alguém para vir para cá. Não. O que eu quero te desafiar é você divulgar aquilo que você experimentou. Agora, como que você vai fazer isso se você vive só no seu mundo? Como que você vai divulgar o que você experimentou se você não sabe pedir água para ninguém? Como que você vai divulgar o que você experimentou se você só pensa em templo e religião? Como você vai divulgar o que você experimentou se você só é mais um proselitista tentando ganhar alguém para vir para a placa da tua igreja? Não dá para fazer o que Jesus está fazendo aqui, fazendo desse jeito. Por isso eu quero partilhar com vocês a partir desse texto uma outra possibilidade, a possibilidade de você tomar a iniciativa de entrar em mundos que você não está acostumado a entrar. E tem um exercício muito fácil para isso. Vem aqui de sábado. Tem outros mundos aqui sábado. Tem outros universos aqui de sábado. Vem entrar no mundo deles. Se inscreve para um curso, vem fazer curso com eles. Segundo Jesus, tem que pedir água. Seja humano na sua relação com os outros. Seja humilde na sua relação com os outros. Você não é melhor que ninguém porque você é evangélico. Você não é melhor que ninguém porque você é cristão. E se o teu cristianismo está produzindo uma soberba tal em você que te impede de pedir água para o ateu que trabalha com você, para o islâmico que trabalha com você, para o homossexual que trabalha com você, esse seu cristianismo ele está com defeito, porque ele não tem nada de Cristo, não tem nada de Jesus. Tem que pedir água, tem que ser humano, tem que ser humilde, tem que conversar de igual para igual, porque é isso que a gente está igual para igual. O Espírito Santo em nós não infla o nosso ego. O fruto do Espírito, até onde me consta, é bondade, é amor, humildade, paciência, domínio próprio. Peça água, seja humano, converse, se relacione, faça novas amizades. Você acha que se um dia eu marcar aqui, ó gente, campanha do evangelismo, sábado tal, vem aqui, a gente vai sair para evangelizar. Você acha que você vai fazer amizade com quantas pessoas?
amizade verdadeira, criar laços, falar sobre a vida, ter a liberdade de, quem sabe, com muito tato, falar sobre os maridos com a samaritana que você encontrou. Não vai ter tempo para isso. É a amizade que você tem que construir no seu trabalho. É a amizade que você tem que construir naquele churrasco. Uma vez eu contei para vocês, vou contar de novo aqui. Um rapaz de uma igreja de um amigo meu, eles tinham o Andrezão gosta de um futebol, né? Toda semana tinha um futebolzinho, toda semana. Aí o pastor ia e levava uns membros da igreja junto. Aí tinha um membro da igreja dele que chegava no vestiário e não conversava com ninguém. Com ninguém. Ele só ia para jogar bola. E ele ficava com foninho de ouvido. Passa um futebolzinho, o cara tá lá com foninho, não conversa com ninguém, bota a chuteira, joga foninho de ouvido, se troca e vai embora. Aí o pastor, meu amigo, virou para ele e falou: meu irmão, mas que você fica com esse foninho, não conversa com ninguém, está todo mundo batendo papo no vestiário? Estou ouvindo os meus louvores aqui, pastor. Não quer se contaminar, não quer se sujar. Você vai evangelizar como assim? Você vai compartilhar da graça como? Não tem como, você tem que conversar, tem que se relacionar, tem que conviver, tem que interagir, tem que ir para a praia junto, tem que fazer viagem junto, tem que comer pizza em casa, tem que fritar pastel, tem que fazer coisas. Senão não tem jeito. Tem que relativizar o religioso. Se você acha que anunciar Jesus é fazer com que a pessoa se torne membro da IBQ, gente, está muito raso. É muito raso. Tem que apresentar, tem que falar de água viva. Tem que falar em espírito e em verdade. Tem que partilhar o evangelho, a boa nova. A essência dessa mensagem. Não é partilhar religiosidade, não é partilhar religião, é partilhar vida. A vida que está em você tem que ser partilhada com esse. E principalmente, tem que deixar o Espírito Santo agir. Você crê no Espírito Santo? Cantamos aqui nessa noite, né? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Você sabe qual o grau de preocupação que eu vou ter nessa noite, depois que eu for dormir, se alguém se converteu aqui hoje? 0. Por quê? Porque quem converte não sou eu, é o Espírito. Eu creio no Espírito Santo, eu acredito que Ele está agindo no mundo, eu acredito que Ele está tocando corações, eu acredito que enquanto eu estou pregando aqui, Ele está fazendo a obra, eu acredito que Ele está se movendo, eu acredito que Ele está soprando, eu acredito que eu não tenho domínio sobre Ele, graças a Deus não tenho, e você também não tem. Graças a Deus que nós não temos, porque a gente não tem condição de exercer isso na vida das pessoas. A gente partilha a vida, a gente se relaciona, a gente testemunha, a gente conta o que Jesus fez em nós, a gente conta que a gente largou a vasilha e saiu correndo, porque a gente encontrou o Messias. E o resto você deixa Deus trabalhar, você deixa Deus agir, você deixa Deus fazer. Não é a tua insistência, não é o método pastoral, não são os 4 passos, não é aquele dia específico, é o Espírito Santo. E se nós não fizermos nada, segundo o que a Escritura diz, até mesmo as pedras clamarão. Aleluia! Aleluia! João 4,42, então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Eles sabem porque eles experimentaram. Não é levar uma mensagem, é partilhar uma experiência. E deixar que aquele que está ouvindo a experiência viva a sua própria experiência. Aí sim o negócio vai acontecer. Aí sim, as coisas vão acontecer conforme a gente vê, por exemplo, nesse texto. Em síntese, para ser honesto aqui e fiel àquilo que eu falei para o Luan esses dias,
Vamos sintetizar esse sermão aqui em uma coisa só, para você não voltar para casa muito confuso. Não ofereça uma igreja, não ofereça uma instituição, não ofereça uma teologia. Ofereça-se. Ofereça-se. Dê aquilo que você tem em Cristo Jesus. Dê a sua vida. É isso que você tem que fazer, meu irmão e minha irmã. É isso que você tem que fazer. E não é doar a vida para ganhar a alma, doar a vida para vir na igreja. Não é isso. É dar a sua vida, é partilhar. Você está cheio do Espírito, você crê? Você crê que você é salvo? Você crê que você tem a vida eterna? Você crê que você está com Jesus? Você crê que você tem nele perdão? Que você tem nele graça? Que você tem nele misericórdia? Dia após dia? É simples. Se dê para o outro. Se dê para o outro. Se encontre com o outro. Partilhe tudo isso que está dentro de você com o outro. E deixa o Espírito trabalhar. Deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele, que é convencer. Deixa o Espírito Santo amar. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. Você se relacione da maneira como Cristo se relaciona. Vai falar de poço, vai pedir água, vai trocar ideia, vai bater papo, vai conversar, vai entrar no outro mundo deles, seja lá de quem for. Seja humilde. Seja humilde. E se dê. E deixe para o Espírito trabalhar na vida das pessoas. Amém? Eu creio que o Espírito trabalha, eu creio que o Espírito converte, eu creio que o Espírito faz a obra, eu creio que a coisa acontece, eu creio que samaritanos largam o baldinho dos poços, saem correndo para a terra natal. Eu creio que um monte de coisa está acontecendo aqui no espaço cultural. Eu vejo, não é que eu creio só por achar, eu vejo. Eu creio que Deus está agindo aqui nesse ambiente, eu creio que Deus está agindo nessa vizinhança, eu creio que o Espírito Santo está agindo. O que eu tenho que fazer mais? Eu não tenho que fazer mais nada. Eu só quero me doar, eu quero falar para o cara que passa na rua, bom dia. Ô pastor André, beleza? A árvore aí, ó, tá com uns bichos lá, precisa matar. Pô, vamos matar junto? A síndica daqui vai ceder o jardineiro dela para a gente matar os bichos na palmeirona lá. É isso. Enquanto eu estou matando o bicho na palmeira, o evangelho está acontecendo. O Espírito está trabalhando. Agora, se eu não sei falar de palmeira, se eu não sei falar de jardinagem, se eu não sei cuidar de jardim, se eu só sei pregar aqui de domingo à tarde, quem que eu vou ganhar para Jesus? Só se for artificial, só se for forçação de barra, mas não é assim que o Espírito trabalha. E que você possa trabalhar na mesma frequência do Espírito. Fica o desafio para você aqui nessa semana. Para quem você vai se doar? Quais novas amizades você vai fazer? Em que mundos você vai adentrar? Pastor, estou com medo. Estou com medo dos irmãos acharem que eu estou indo para um lugar esquisito. Fica tranquilo, vai lá que é assim mesmo. Seguir Jesus é ser abandonado, é ir para a cruz do Calvário, é os discípulos ficarem ali falando pelas costas, faz parte do processo. Mas vai nessa que o fruto vai aparecer. E você vai começar a colher onde você jamais imaginou plantar. Jamais imaginou semear.